né? Então a gente está vendo o que o São Paulo está passando agora, o Rogério Ceni está passando agora. E também de umas 2 semanas para cá, porque a fase ruim do São Paulo e essa cobrança nasce a partir daquela derrota para o Flamengo, porque até ali o São Paulo estava na semifinal das 2 competições e no Campeonato Brasileiro até que estava levando. O São Paulo elimina o Palmeiras, a gente sabe como foi na Copa do Brasil, que foi um absurdo. Erro do VAR, sim. De VAR. O São Paulo, ele tá saindo pro Flamengo da Copa do Brasil por uma desvantagem, tem que ganhar 3 gols de diferença, sem tomar nenhum. Eu acho que o São Paulo, no brasileiro, ele foi querer um perna, sempre bateu isso aqui. Todos os programas falam mal campanha no Campeonato Nacional pelo time que tem e o plantel que tem. E se você eliminar na Sul-Americana, é vexatório também. Você vai dizer, pô, mas o Vampeta é vexatório. Pro Atlético Goianiense, nessa temporada, o Atlético foi bem na Sul-Americana, mas é o Campeonato Nacional. Sim. O Atlético aqui já tá indo, provavelmente tá sendo já o segundo junto com o Juventude, já a gente vai desenhar como rebaixado. Sim. Tá perdendo hoje do Atlético Mineiro. Você vê, porque focou nas Copas. A campanha é horrível do São Paulo. O São Paulo tem 6 vitórias no Campeonato Nacional e 11 empates. É deprimente. Ele só tem mais vitória do que o Ceará e o Juventude. É deprimente, cara. É deprimente. Por isso que eu não acho. Não tem justificativa isso. O ano passado, o Grêmio caiu. Contratação. O Grêmio caiu com mais vitória que o São Paulo. E não foi uma vitória, não. As 3 vitórias a mais que o São Paulo. O São Paulo empatou mais do que o Grêmio. E o São Paulo, desde o ano passado, é o rei dos empates. O São Paulo é o rei dos empates. Hoje 11 impressionante. Bruno Prado, 1-1 o jogo. São Paulo conquista e pega um gol do fundo da alma, mas ainda assim situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, Bruno. Esse gol aí, de vez em quando dá sorte, né? Que o São Paulo não fez nada para conseguir esse empate, mas deu sorte, né? Teve jogo que o time até não jogou tão mal e acabou, a bola não entrou, não conseguiu nada, né? No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, merecia pelo menos um empate. Agora, nada indicava um empate, o São Paulo conseguiu o gol. A bola bateu no Luizão, né? Completamente sem querer. Nem o Luizão sabe direito como ele fez o gol, mas de qualquer maneira o São Paulo empata o jogo, menos ruim, né? A derrota sempre pressiona mais e dá ainda continua próximo de uma zona perigosa, mas pelo menos respira um pouquinho. Um jogo fraco do São Paulo, né? Um jogo que o São Paulo não foi criativo, o time escalado já não indicava muita coisa. E agora com a menos, a postura deve ser de esperar para jogar no contra-ataque. Não acredito num São Paulo se atirando para frente com a menos, empatando o jogo fora de casa contra o Cuiabá. E é uma semana difícil, né, Bruno? Porque é o jogo da volta contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. E logo depois, no domingo, já tem um clássico contra o Corinthians. Então, assim, o São Paulo terá uma semana muito delicada, muito difícil. E, naturalmente, o time vai abatido para esse jogo da volta na Sul-Americana. Semana dura, né? O jogo que o São Paulo precisa reverter, ele precisa fazer pelo menos 3 de diferença para classificar nos 90 minutos. 2 gols para levar para os pênaltis. E é um time que sofre muito para conseguir os seus resultados. As vitórias que o São Paulo consegue no Brasileiro são 6 apenas por enquanto em 25 jogos e só 2 por mais de um gol de diferença contra o Atlético Paranaense e contra o Bragantino. O resto tudo por um golzinho, tudo no limite. Contra o próprio Cuiabá no primeiro turno foi 2-1 de virada no Morumbi. O São Paulo estava perdendo, teve um pênalti que para mim não foi, empatou e depois virou. Então o São Paulo é um time que sofre muito. Na quinta-feira vai depender muito do ambiente, de fazer um gol cedo para o time no emocional crescer, tentar intimidar um pouco o adversário. Esse time do São Paulo emocionalmente é muito frágil. Mais uma expulsão no jogo de hoje do Wellington, já tinha amarela e bate por trás no jogador adversário, toma o segundo. Então, teve uma expulsão também na quinta-feira do Igor Gomes no jogo de ida da Sul-Americana. Então é um time emocionalmente frágil também, né? Um time desgastado em 3 competições, sem ter elenco para isso, muitas lesões, sem confiança no momento e frágil emocionalmente. Então, pelo menos é um time brigador, que luta muito até o fim. Mas vai ser duro na quinta-feira e um clássico domingo. O clássico sempre tem muita pressão, o jogo com o Corinthians é sempre um jogo importante. Então não é uma semana fácil não. O São Paulo vive um momento bem complicado e terá uma semana dura pela frente. Tem risco de rebaixamento esse time do São Paulo, Bruno Prado? Não, eu não acho que vá cair, não é? Mas tem que ficar atento. Não é time para cair, mas é um time grande que se aproximou de maneira perigosa. Nesse momento 5 pontos. E se começa a ficar 3, 2 pontos, aí começa a ficar numa situação muito difícil, né? Começa aquela pressão e um time grande é muito mais pressionado. Então não dá para vacilar. Tem que sair de lá o mais rápido possível. Tem 13 rodadas para fazer 15 pontos, colocando aquele negócio de 45. Às vezes precisa até menos do que isso. Às vezes com 44, 43 dá para salvar.
é bom sair logo, para não ter o risco de virar um furacão para cima do São Paulo. Não acho que vai cair, mas não pode dar bobeira, porque se entrar numa zona ou ficar muito perto, a pressão é enorme para cima do São Paulo. Bom, deixe seu like aqui na Jovem Pan Esportes. Jogo e tabela difícil para o São Paulo nessa semana de Copa Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, uma sequência realmente complicada. E aí, Bruno Prado, qual era o comentário que você ia fazer no segundo final do jogo, Bruno? Bom, ainda tem algum risco, mas vai. Boa atuação do Felipe Alves, né? O goleiro, né? 40 segundos então, pra enfim, acabar. mas foi bem, ele fez 2 defesas, né? Um goleiro do São Paulo fazer 2 defesas num jogo é um marco, né? Normalmente o que vai no gol entra. Então um goleiro conseguir fazer 2 defesas no jogo nesse ano do São Paulo é algo gigantesco, né? Não que vai o Felipe Alves ser o goleiro que vai ficar muito tempo, não. Ele é o goleiro para os próximos jogos, né? Vai, quinta e domingo. Depois vai saber, mas por enquanto acho que o Felipe Alves garantiu o lugar dele para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense e para o domingo contra o Corinthians, né? Pelo menos conseguiu fazer 2 defesas num jogo que já é muita coisa.